Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos trabalhar com a regionalização do espaço europeu. Como que vocês estão conseguindo entender o conteúdo de geografia? Tá ficando tudo certinho para vocês, tudo claro para vocês? Espero que sim. Bom, gente, esse conteúdo da regionalização do continente europeu, ele tá lá no caderno 3, tá? A partir da página 4. E ele começa bem assim: o continente europeu, mesmo sendo o segundo menor em dimensão territorial, atrás apenas da Oceania, apresenta grande diversidade de paisagens naturais, étnico-religiosas e de níveis de desenvolvimento socioeconômico. A gente sabe que a Europa ela foi uma grande potência na Idade Média, na Idade Moderna e também é uma grande potência hoje. Claro que hoje ela concorre com os Estados Unidos, com a China, mas a Europa foi uma grande potência econômica na Idade Média e na Idade Moderna, né? Porque a Europa que começou com a questão da comercialização, do mercantilismo, que começou com essa questão forte da religião e também que começou com essa questão desses comércios ultramarinos, né? E que depois, com o passar do tempo, os Estados Unidos e a China ganham espaço também. Diante desse cenário, é possível regionalizar o espaço europeu em diversas formas, cada uma delas destacando determinadas características. Se adotarmos, por exemplo, critérios políticos e históricos, a Europa pode ser dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa tem essas duas divisões, que são divisões que foram feitas tanto no comércio, na economia, como também na religião, tá, gente? A Europa Ocidental inclui as partes do norte, central, sul do continente, enquanto a Europa Oriental é todo o território localizado a leste da Alemanha, Áustria e Itália. Executando entre esses países, essa divisão está associada ao período da Guerra Fria, iniciando logo após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a disputa entre países capitalistas da Europa Ocidental e os países socialistas da Europa Oriental. O que acontece? Quando você tem essa Guerra Fria, ela é uma guerra que acontece após a Segunda Guerra Mundial. E ela não é uma Guerra Fria porque aconteceu em um lugar frio, assim, como se fosse um lugar gelado. Ela é uma Guerra Fria porque ela não teve ataques diretos no sentido de guerra, no sentido de agressão. É uma Guerra Fria porque ela aconteceu em aspectos mais de disputa. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a Europa queria se tornar mais importante, os Estados Unidos também queriam se tornar mais importantes, a Rússia também. Então você tem essa briga de egos entre esses continentes nessa Guerra Fria, tá? Continuando aqui. Só um minuto. Atualmente, essa regionalização do espaço europeu tem perdido importância com a criação da União Europeia. Os interesses econômicos, em muitos casos, têm se constituído como um ponto central das discussões, avançando sobre as características culturais e intensificando a integração dos países europeus. Somando a isso, está o desenvolvimento tecnológico, que ampliou os meios de transporte e de comunicação e aproximou as diferentes identidades europeias. Ou seja, até hoje a Europa ela se entende como um bloco, e um bloco que ela entende que seja melhor do que o restante do mundo. Então é natural que a Europa se una e se harmonize e crie um vínculo tanto financeiro como social. Os países naturais. Quando comparada com os demais continentes, a Europa é considerada pequena, maior apenas que a Oceania, descrita muitas vezes como uma península do supercontinente euroasiático. A Europa é cercada a norte pelo Oceano Ártico, a sul e sudeste pelos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio, e a oeste pelo Oceano Atlântico. A leste, na Rússia, estão localizados os montes Urais. Entre as formas de relevo, destacam-se as penínsulas
e a Escandinávia e a Ibérica. As cadeias de montanhas dos Pirineus, Alpes e Urais. Então você tem essa questão na Europa muito diversificada. Ao mesmo tempo que você tem regiões que têm muitas montanhas, você também tem regiões que têm muitas planícies. O Brasil, ao contrário disso, ele tem muitas planícies, não tem muitas montanhas, porque o Brasil não tem montanhas, ele tem, como é conhecido, né, os morros, né? Mas o Brasil não tem montanhas, então o Brasil ele é predominantemente plano. Continuando. O clima e a vegetação da Europa. De maneira geral, a maior parte da Europa possui um clima relativamente ameno, ao menos quanto comparado a outros locais do mundo que estão na mesma latitude. Isso se deve principalmente à influência da corrente do Golfo, proveniente das áreas equatoriais do Oceano Atlântico, que exerce um efeito moderado nas temperaturas na porção ocidental no continente. Assim, os ventos quentes se deslocam pela Europa Central. Já as bordas ocidentais do continente possuem um litoral com baixas altitudes, ou seja, o clima e o relevo da Europa, ele é mais, no seu centro, ele é mais quente. E já nas bordas, na costa, ou seja, na parte litoral, ela tem a característica de ser mais fria. Só um minuto. É o contrário, gente. Você tem nessa parte da praia do litoral uma temperatura mais quente e nesse centro uma temperatura mais fria. No Brasil a gente pode dizer que é um pouco parecido? Pode, um pouco, porque a Europa tem lugares que neva, a Europa é um outro continente que é diferente do Brasil, o Brasil é tropical, a Europa tem uma outra característica, né? Então ela tem nessa região da parte da costa, da parte litorânea, mais quente, e nesse centro uma realidade mais fria. Continuando. E para finalizar, a gente vai falar sobre o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, gente. Quando a gente fala sobre a diferença entre continental e oceânico, é que o continental ele está acima da terra, ou seja, ele está no continente, a parte de terra que nós temos, a parte de solo que nós temos acima do nível do mar, acima do mar no mundo. E a parte oceânica é a parte justamente do oceano. O clima temperado continental é encontrado em áreas centrais e orientais no continente, incluindo o sul da Escandinávia, e tem como influência as massas de ar continental, especialmente as que têm origem na Sibéria. Com grandes amplitudes térmicas anuais, os invernos são frios, apresentam quedas de neve e temperaturas inferiores a menos 0 graus. E os verões possuem temperaturas brandas, não muito elevadas, por causa das baixas temperaturas e menor umidade. As formações vegetais predominantemente são as estepes, as pradarias e as florestas temperadas ou de coníferas localizadas nas áreas em maior altitude do continente. Ou seja, a Europa ela tem essa característica de ser fria. Mesmo quando ela está no verão ou quando está num período mais quente, ela ainda assim é mais fria se comparada, por exemplo, com o Brasil, que é um país tropical. O clima temperado oceânico, presente na Europa Ocidental, possui influência de massas e de ar de correntes oceânicas. Apresenta invernos e verões com temperaturas amenas, ou seja, temperaturas que não são tão altas, e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Entre os países que sofrem influência desse clima, destacam-se
as Ilhas Britânicas, a Holanda, o norte da Espanha. A vegetação característica dessa região é a floresta temperada, que foi intensamente desmatada devido à grande concentração populacional ali existente. Ou seja, quando a gente vai falar sobre essa característica regional da Europa, a gente percebe que ela é um lugar mais frio, que ela tem na sua costa, ou seja, na sua região litorânea, uma parte mais quente e no seu centro uma parte mais fria. O relevo também da Europa a gente consegue caracterizar como um relevo montanhoso. Ele não tem muitas influências, por exemplo, da natureza como o Brasil tem, onde o terreno é mais plano, então você tem mais montanhas e você tem esse relevo mais característico na Europa. Gente, se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Quero que vocês façam um resumo desse capítulo, dessa parte que nós estudamos hoje, que vai da página 4 até a página 6. Ao terminar o exercício, postem uma foto para mim lá na plataforma para eu poder dar uma olhadinha, tá? Obrigada pela aula e tchau.